Momento de meditação. Eu queria que você meditasse nesses versículos, ou nesse versículo importantíssimo, aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, onde Deus ele diz aqui, olha, mostra aqui, por favor, bem pertinho. Isso. Tá assim, ó. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Bom, peraí. Todas as almas são de Deus. Todas as almas são de Deus. Às vezes o diabo manifesta e fala assim, essa alma é minha. Mentira. Ele pode ter até roubado ela, mas essa alma é de Deus. Todas as almas são de Deus. Porém, ele termina falando assim, ó. Mostra aqui. Olha só. Mais próximo um pouquinho. Ele diz assim, ó. A alma que pecar, o que vai acontecer? Fala alto. Essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ô bispo, como é que funciona isso? A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, então, que eu pequei, então eu vou morrer? É simples você entender. Todo mundo, espiritualmente falando, o mundo inteiro, espiritualmente falando, morreu espiritualmente falando. A morte é o quê? É a separação do corpo e da alma. E a morte espiritual é a separação da alma de quem? De Deus. Tá certo? Então, todas as pessoas morreram, o mundo inteiro morreu em Adão, no momento que Adão desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, então ali houve a morte espiritual do homem. Então todas as pessoas que nascem, elas nascem durante o tempo de criança, o período da infância, o período da inocência da infância, representa aquele período, o período da infância, no caso da criança, a criança quando é pequenininha e tal, esse período representa o período antes de Adão pecar. Lembra? Eles andavam despidos. E nenhum tinha maldade com o outro. É igual a criança. Quando a criancinha é pequenininha, uma anda despida na frente da outra. Não tem problema nenhum. Porque a mente delas é inocente, é pura. Como era a mente de Adão antes de pecar. Quando Adão desobedeceu, então entrou a maldade. O pecado entrou ali, no homem. Então, espiritualmente falando, esse homem se afastou de Deus e a pessoa afastada de Deus, ela está morta espiritualmente. Veio Jesus para quê? Ressuscitar, para resgatar esse ser humano, resgatar essas almas que se separaram de Deus. Mas até então, todas as almas estavam vivendo no pecado, como é lá fora. As pessoas lá fora que não têm nada com Deus, que não conhecem Deus, não tem nada com Deus, vivem longe dele, estão mortas espiritualmente. São cadáveres ambulantes no meio da rua, espiritualmente falando. Quando Jesus chega até essa pessoa, então ele resgata a alma dessa pessoa. Ele nos resgatou. Ele resgatou todos nós. Porém,
Se eu tomo a decisão de abandoná-lo novamente, se eu tomo a decisão de abandoná-lo de novo e quero viver a minha vida de acordo com a minha cabeça, para onde ponto o meu nariz, eu passo a me afastar dele e a minha alma morre novamente. Deu para entender? Está difícil de entender? Então, eu morro espiritualmente novamente. Eu estou morto. Se eu partir desse mundo longe dele, quando eu morrer, essa morte espiritual vai se manifestar em que sentido? Da distância da minha alma da dele. Existem duas mortes, a primeira morte e a segunda morte. Qual é a primeira morte? Descola-se a alma de quê? Do corpo. Morreu. Essa aí todo mundo vai passar. Agora, qual é a segunda morte? A segunda morte é a separação da nossa alma de quem? De Deus. O que é vida eterna? É a união da nossa alma com quem? Com Deus por toda a eternidade. O que é morte espiritual? O que é a segunda morte? É a separação da nossa alma de Deus eternamente. Então, o que é que faz a pessoa chegar a essa segunda morte? O que faz ela ir para o inferno? O que faz ela morar no inferno? É quando ela vive nesse mundo na prática de quê? Do pecado. O salário do pecado é a morte. Que morte? Essa que todo mundo morre? É a morte espiritual, que é a separação da alma de quem? De Deus. Então pense nisso, porque isso é muito importante. Antes de você virar a tua cabeça, antes de você cair na prática do pecado, antes de você deliberadamente seguir o espírito do pecado, saiba disso. A alma que pecar, em outras palavras, se ela não se converter, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela morrerá. Que morte é essa? A segunda morte. A primeira todo mundo vai passar por ela, mas a segunda só vai passar aqueles que vivem aqui nesse mundo na prática do pecado.